A herança veio embrulhada em silêncio e poeira. Uma propriedade rural esquecida no coração de Minas, prometendo apenas a monotonia da limpeza e a paz do isolamento. O homem, habituado à lógica fria da cidade, esperava encontrar velhas contas e móveis embolorados. Ele não esperava encontrar um fardo. O achado estava escondido na espessura de uma parede. Não era um diário familiar, era um tomo pesado, encadernado em um couro que parecia pulsar levemente, com o cheiro de ozônio e ferrugem. O interior, escrito em uma caligrafia desesperada, não continha história, mas instruções. A princípio, ele tentou rir, descartando as páginas como a obra de um lunático ancestral. Mas a simples presença do manuscrito era radioativa. A leitura não foi um ato de curiosidade, mas a ativação de uma armadilha dimensional. Em poucas horas, o ar da fazenda se tornou espesso, carregado por sussurros inaudíveis que apenas ele podia sentir. O tempo começou a se curvar. O livro não permite ser fechado. Ele exige atenção. Exige sacrifício. Revela que a estrutura da realidade é apenas uma tapeçaria frágil e que seu papel, forçado pelo destino, é costurar ou rasgar essa dimensão. A geometria mística detalhada nas páginas arcaicas aponta para uma convergência inevitável, onde entidades ancestrais observam, impacientes, sua preparação. O herdeiro agora entende, a fuga é impossível. A única opção é a imersão total. Ele não está mais lutando contra a loucura, ele está se preparando para abraçar a exigência final do ritual. Se ele falhar, não será apenas sua alma a ser consumida, mas toda a ordem do universo. O verdadeiro horror está na certeza de que o relógio cósmico não pode mais ser parado. Meus olhos não desgrudavam mais do manuscrito do vazio. Há semanas que o pequeno cômodo sem janelas, o quarto selado, era meu universo particular, fétido de poeira e medo. Eu, Rafael Campos Nogueira, de 35 anos, magro, com olheiras profundas e uma postura miseravelmente curvada pelo sedentarismo forçado, mal reconhecia meu reflexo nas páginas oleosas do livro. A fazenda a olho d'água me engoliu, transformando junho de 2024 em um pesadelo arcaico. A única ponte para a sanidade havia sido cortada. Tentei argumentar com o Dr. Osvaldo Leite de Carvalho, de 58 anos, o advogado encarregado da herança de Azevedo. Ele, alto e imponente, mas tão cético quanto um muro de concreto, apenas falava sobre a burocracia do inventário, ignorando meus delírios sobre a convergência sobrenatural. Ele jamais acreditaria que o volume, encadernado em um couro disforme, era um manual profano. Voltei ao livro, a caligrafia frenética que detalhava a fusão de planos. O terror não era teórico, era absurdamente geométrico. O manual exigia o alinhamento de coordenadas até o prazo final, 31 de outubro de 2024. Eu precisava do objeto detalhado em desenhos de latão escurecido, o sextante arcaico, para guiar a energia. Mas o que me quebrou, o que transformou minha paranoia obsessiva em resignação gélida, foi o capítulo 7. Ali, a tinta parecia mais escura. O ritual demandava não apenas o alinhamento dimensional, mas um sacrifício de sangue puro e memória recente no momento exato da ruptura. O preço para evitar a catástrofe cósmica era o mais íntimo e pessoal dos horrores. Pensei em fugir, em abandonar a casa e a cidade pacata de São Tomé das Flores, mas os sussurros que pareciam vir da própria estrutura da parede não permitiam. Lembrei-me do olhar fixo de Dona Clarice da Mata, de 71 anos, a velha vizinha que me vendia ovos caipiras. Ela sabia. Seus olhos penetrantes diziam que eu não era a primeira vítima, apenas o último executor. O ritual não esperaria. A única forma de salvar a estrutura da realidade era abraçar o papel que o destino me traçou. Eu tinha que encontrar o sextante. Não havia mais Rafael, apenas a ferramenta. Eu estava pronto para abrir as portas. Eu não dormia mais, apenas aguardava. As palavras do manuscrito do vazio não eram mais letras, eram ordens pulsantes na base do meu crânio, ressoando com os sussurros que vinham das paredes grossas do quarto selado. Minha apatia inicial havia sido substituída por uma obsessão febril. Eu era um autômato, e a fazenda a olho d'água meu mecanismo. O manual profano exigia a calibração precisa, e o sextante arcaico era a agulha dessa bússola dimensional. Ele precisava ser encontrado agora. Eu não me importava mais com a opinião cética de Osvaldo sobre a herança. Ele estava em outro plano de existência, onde a realidade não estava à beira de um colapso geométrico. Eu estava seguindo um mapa desenhado para a loucura. Por dias, minhas mãos sujas e trêmulas vasculharam a estrutura colonial pesada,
seguindo os códigos arcaicos descritos no livro. O cheiro de mofo e terra virou meu perfume. A pista final, dissimulada em uma geometria mística, apontava para a antiga lareira da sala de estar, selada desde 1897. Eu forcei o tijolo marcado com uma barra de ferro, o ranger do metal ecoando como um tiro na casa vazia. A poeira cedeu, revelando a cavidade. Lá estava ele. O Sexton Archaical. Não era apenas um objeto de latão e bronze. Era frio, pulsando com uma vibração baixa e contínua. No instante em que meus dedos magros o envolveram, a convergência sobrenatural atingiu seu ponto de não retorno. O ar na fazenda Olho de Água ficou pesado e denso, como se o oxigênio tivesse sido substituído por metal líquido. As sombras que me observavam nos cantos, as mesmas que Dona Clarice sabia existir, não eram mais tímidas. Elas se alongaram e se torceram em formas que desafiavam a visão, celebrando minha aquisição. Este não era o fim da busca, era o início da execução. O sextante se encaixava perfeitamente na palma da minha mão, como se fosse uma extensão óssea, e eu podia sentir a orientação dos planos dimensionais se alinhando. O manuscrito do vazio não precisava mais ser lido, suas regras estavam escritas em minha mente. A catástrofe cósmica estava próxima, e o prazo de 31 de outubro de 2024 se aproximava como um juízo final. O terror se dissipou, substituído pela frieza de um propósito único. Eu faria o ritual. Eu era o portal. A única saída que o destino me traçou era a imersão total. A estrutura da realidade seria salva pelo meu sacrifício, custasse o que custasse. Eu estava pronto para abrir as portas. O quarto selado me esperava. As paredes espessas, feitas para conter o que deveria ser esquecido, agora vibravam com expectativa. O sextante arcaico não era apenas um instrumento, era um medidor de desespero cósmico. Caminhei até o centro do pequeno cômodo sem janelas, sentindo a poeira antiga sob meus sapatos. Era 30 de outubro. A geometria mística exigia o alinhamento perfeito antes da meia-noite. Eu apoiei o sextante no chão, ele se recusava a mentir imóvel. O bronze e o latão giravam por conta própria, puxados por forças que distorciam a gravidade local. Os símbolos fracos gravados no teto, que eu antes ignorava, agora brilhavam com uma luminescência interna, traçando linhas invisíveis que cortavam o espaço tridimensional. O quarto selado não era um cômodo, era um vórtice. Eu sabia que Osvaldo jamais acreditaria nisso. Ele ainda estaria tentando vender a herança, preocupado com papéis e assinaturas, enquanto a própria gramática da existência desmoronava sob o peso das ordens do manuscrito do vazio. O manual profano caiu aberto no chão, suas páginas de couro irreconhecível balançando sem vento. Ele clamava pelo sacrifício, não de carne, mas de consciência. O alinhamento dos planos dimensionais começou a me sugar. O ar denso de metal líquido se transformou em areia fina que cortava minha pele. Eu levantei a cabeça, e o teto pareceu infinitamente distante, embora estivesse a poucos palmos. O momento clímax veio com a calibração final do sextante. Um som, mais sentido do que ouvido, rasgou a estrutura da fazenda Olho d'Água. Não era um grito ou um trovão, era o som de uma costura sendo desfeita. As sombras de Dona Clarice, aquelas que ela havia pressentido a vida inteira, emergiram das paredes, não como formas escuras, mas como lacerações no tecido da visão. Eu não era mais Rafael. Eu era o ponto zero. A perspectiva de falhar havia desaparecido. O terror cedeu lugar à aceitação absoluta de ser dissolvido. Minha mente se esvaziou, abraçando a imersão total. O ritual estava completo, não em sangue, mas em geometria e aniquilação pessoal. A realidade foi salva, mas à custa do portal que a fechou. Eu não sobrevivi à convergência. Fui o prego final, e o universo finalmente parou de respirar pelo meu corpo.